Bom dia, meninas. Continuando falando sobre saúde, nós vamos abordar um pouco mais a fundo, sobre a saúde na página 93. Estejam prontos com o livro de vocês aberto, com o caderno de vocês aberto. Lembrando que presença só conta o aluno que tiver feito a atividade, então a atividade ela tem peso tanto na presença quanto na nota de vocês, porque ela é somada com o teste, e eu sei quem está fazendo aqui não está fazendo atividade, beleza? Então vamos lá, página 93, ainda no capítulo 7, sobre saúde, beleza? Vamos falar hoje sobre imunização. A gente falou na aula passada sobre determinados termos de saúde pública, né? Falamos como é importante saber a saúde pública, falamos sobre o sistema imunológico, a importância do sistema imunológico e como o sistema imunológico ele reconhece vírus, reconhece corpos estranhos do nosso corpo, correto? E hoje a gente vai falar sobre imunização. A imunização é um processo muito conhecido por nós, porque nós fazemos isso, né? Tanto percebendo muito bem. Quem já tomou uma agulha no braço sabe como é esse processo. E também é um meio como não percebemos, que acontece naturalmente, como a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então, o que é imunização? A imunização é toda técnica capaz de tornar um organismo resistente a uma doença infecciosa. Ou seja, o indivíduo ele nasce sem imunização nenhuma no seu corpo, tirando aquelas naturais que a gente vai ver mais lá na frente, né? Então ele precisa estar em contato com algumas coisas que são os meios externos para que ele desenvolva algum tipo de imunidade contra agentes infecciosos. Então a imunização ela é uma técnica capaz de fazer isso, de tornar o nosso sistema mais forte contra os agentes que causam algum tipo de doença, né? Ela pode ser feita de duas formas. A imunização de duas formas ela pode ser feita. A natural, que é dividida em duas formas, que é a ativa e a passiva, vamos ver com maior detalhe na aula de hoje, e a artificial. Então a gente pode estar imune contra vírus e bactérias, por exemplo, de forma natural ou de forma artificial. E a forma artificial ela não é natural. Então nós que desenvolvemos a forma natural, beleza? Então vamos lá. Forma natural. A forma natural ela é uma forma, como o próprio nome diz, que não precisa de nós, seres humanos, estarmos intervindo. Ela acontece naturalmente, de forma natural. Como, professor? Primeiro, eu falei que a forma natural ela é subdividida em duas formas, a ativa e a passiva, né? A ativa, ela nada mais é do que uma reação natural do corpo em resposta a agentes infecciosos que entram, tá faltando um N ali, perdão. Aqui, tá faltando um N. Entram em contato com a gente. Ou seja, na aula passada eu expliquei para vocês como o nosso sistema de defesa ele sabe localizar um vírus e como ele combate o vírus através da produção de anticorpos, correto? Então o que os anticorpos fazem? Vão lá, sinalizam para as células de defesa que estão lá, tipo, ei, ó, o vírus está aqui, ó. Além de sinalizarem para as células de defesa, eles fazem o quê? Eles reduzem a ação do vírus, eles inibem a ação do vírus. São proteínas, os anticorpos são proteínas que vão lá, relembrando a aula passada, que vão lá no vírusinho e imobilizam ele, não deixam ele se movimentar. Essa imobilização ajuda na eficiência das células de defesa. Em que? Em destruírem o vírus, beleza? Então o que acontece? A pessoa ela entra em contato, por exemplo, uma gripe. Eu fiquei gripado, né? Por exemplo, uma gripe. O vírus entrou dentro de mim. A célula de defesa, o que ela faz? Ela produz anticorpos. Para quê? Para sinalizarem para outras células de defesa atacarem aquele vírus, além de imobilizar o vírus. Tranquilo? Então essa é a reação natural, ou seja, acontece naturalmente, e ativa, ou seja, por conta própria minha, por minha conta própria, ok? Por quê? Porque eu entrei em contato com o vírus e eu produzi justamente anticorpos que atacam o vírus, beleza? Exemplo, quando eu fico gripado. A segunda forma natural é a passiva. A passiva ela já é
por intermédio, digamos assim, de um segundo ou terceiro agente. Como assim, professor? Ela acontece quando um organismo já imunizado, muito bem frisar isso, já imunizado, passa para outro organismo os anticorpos adquiridos. Ou seja, se o indivíduo está imunizado, ele produziu anticorpos. Exemplo, professor. Nos nossos primeiros contatos, eu falei para vocês que quando a gente nasce, a gente não tem praticamente anticorpo nenhum, exceto aqueles que são passados de forma natural, passiva. Como, professor? Através principalmente de amamentação, além dos anticorpos que são passados por nós através do cordão umbilical, ou seja, nossa mãe tem anticorpos. Por quê? Porque ela já entrou em contato com alguns agentes infecciosos, produziu anticorpos e, através da gestação e do cordão umbilical, passou para nós alguns anticorpos. Beleza? A atividade da aula passada abordou isso. Tranquilo? E a segunda é a amamentação. A amamentação, a nossa mãe, através do nosso leite, produz, além de gorduras, proteínas, nutrientes, produz alguns anticorpos, que quando entram em contato conosco, nos ajudam justamente na defesa do nosso organismo. Tranquilo? Beleza? Então essa foi a forma natural passiva, a segunda forma natural de imunização. Tranquilo? Então vamos lá. E a gente tem, segunda e última forma, é a imunização artificial. A imunização artificial, como o próprio nome diz, já é por intermédio nosso, interferência nossa. Com o avanço da ciência, a gente descobriu que através de agentes manipulados, nós conseguimos produzir anticorpos e antígenos, eu já vou explicar com detalhe um e outro, que podem ajudar a acelerar esse processo de imunização nossa. Como assim, professor? Primeiro, o que é a imunização artificial? Quando uma solução de antígenos ou anticorpos é colocada no nosso corpo para tornar eficiente o processo, ou seja, tornar o processo mais eficiente. Primeiro, de duas formas a gente consegue fazer a imunização artificial. A primeira é a permanente, a segunda é a temporária. A permanente, ela é utilizando das vacinas e a temporária é utilizando de soro. A diferença de um e de outro. Com as vacinas, nós produzimos e colocamos no nosso corpo anticorpos. Os anticorpos são justamente... nós colocamos os antígenos. Os antígenos, eles são justamente aquilo que a gente mencionou. A gente mencionou em bactérias e vírus. O que são bactérias e vírus? São agentes infectantes, ou seja, agentes que causam doenças no nosso corpo. Eles são o que a gente chama de antígenos. Os antígenos são justamente aquele corpo estranho que nosso corpo reconhece e a partir dele nós conseguimos produzir o que a gente chama de anticorpos. Os anticorpos são as proteínas que a gente exaustivamente está falando. São proteínas que reconhecem o agente infeccioso e combatem ele através do que? Sinalização e de imobilização. Eles imobilizam um agente, vírus e bactéria, por exemplo, e sinalizam para outros anticorpos, para outras células de defesa chegarem e ajudarem no processo de destruição daquele corpo estranho, beleza? Então, relembrando que é antígeno, um corpo estranho. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, beleza? Tranquilo? Então, o que é? Nós pegamos os antígenos, que são justamente vírus inativos, ou pedaços de vírus, que a gente chama de capsídeos, que a gente vai ver na próxima aula, beleza? São capsídeos, que são vírus inativos. Nós pegamos esses vírus e, através das vacinas, colocamos na nossa corrente sanguínea. Colocando na nossa corrente sanguínea, o que é que o nosso sistema imunológico faz? Reconhece um antígeno e começa a produzir o quê? Anticorpos. Esses anticorpos, eles são permanentes, eles ficam na nossa vida, eles ficam no nosso corpo nossa vida inteira. Há estudos que dizem o contrário, dizem que ele não fica na nossa vida e por isso a gente precisa tomar novas vacinas. E há estudos que dizem ao contrário, né, que eles ficam na nossa vida, mas isso não é muito bem ancorado, não é muito bem ainda decidido na sociedade acadêmica.
beleza? Então, os permanentes são através de vacinas. E o que são vacinas? São antígenos. E o que são antígenos? São vírus e bactérias, são agentes infecciosos, são agentes estranhos no nosso corpo, beleza? Por que é permanente? Porque o nosso sistema imunológico ele começa a produzir antígenos. A partir do momento que nós entramos em contato com aquele mesmo vírus, tempo depois, o nosso sistema imunológico tem memória e ele reconhece justamente aquele vírus. E o processo imunológico ele é mais eficiente, mais rápido. E o temporário, ele é justamente temporário por quê? Porque em vez de usarmos antígenos, nós usamos anticorpos. Exemplo, professor, o soro fisiológico. O soro fisiológico ele é o soro que combate justamente a picada de cobra. Então, quando você é picado por uma cobra, você vai no hospital, o médico passa um soro. Ele coloca um soro dentro da sua corrente sanguínea. E o que é o soro? O soro é anticorpos. Eu vou explicar para vocês. O veneno da cobra ele é uma toxina. Então, ele é um corpo estranho quando injetado na nossa corrente sanguínea. Então, quando o veneno da cobra entra na nossa corrente sanguínea, ele é um corpo estranho. Assim como uma bactéria e como um vírus. Então, a resposta imunológica à toxina de uma cobra, ele não é tão rápido, não é tão eficiente. Por quê? Porque a toxina da cobra ela age muito rápido. Então, não dá tempo para o sistema imunológico produzir anticorpos. Então, o que a gente faz? A gente pega o veneno da cobra, extrai ele e coloca em cavalos. Por que o professor coloca em cavalos? Porque em cavalos o sistema imunológico dele é muito mais rápido que o nosso. Então ele produz muito mais anticorpos muito mais rápido que nós. Então nós pegamos esse veneno, colocamos em cavalos, beleza? Colocamos esse veneno em cavalos e os cavalos vão produzir os anticorpos. Extraímos esses anticorpos do sangue do cavalo e fazemos o que a gente chama de soro, o chamado soro antiofídico. Beleza? O soro antiofídico. Então, o soro ele nada mais é do que anticorpos. Ele é temporário por quê? Porque o anticorpo que nós colocamos no nosso corpo através do soro, ele é temporário. Ele não fica na nossa corrente sanguínea permanentemente como as vacinas. Como os anticorpos que nós produzimos através das vacinas. Influenciadas por vacinas. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. E através das vacinas nós temos o que a gente chama de cartão de vacinação. O cartão de vacinação nada mais é do que um documento que ajuda a controlar as vacinas e o tempo de vacina que nós temos que tomar. Porque alguns vírus eles são por tempo, eles são por temporada. Ou seja, por exemplo, a gripe. A gripe ela tem um surto 2 vezes por ano, mais ou menos. Então você tem que ir lá tomar uma vacina e se imunizar contra esse agente infeccioso, beleza? Continuando sobre sistema imunológico e a nossa barreira de defesa contra agentes infecciosos, nós temos o que a gente chama de sistema linfático. O sistema linfático ele não é muito abordado, por quê? Porque o sistema linfático ele nada mais é do que uma prolongação e uma ação juntamente com o sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? É o sistema justamente que faz nossa corrente sanguínea, que faz nosso sangue correr pela nossa corrente sanguínea, beleza? Pelos nossos vasos, artérias e veias, tranquilo? Levando o que? Nutrientes, células de defesa, outras células que nós vimos na aula passada. Então, o que é o sistema linfático? O sistema linfático é um elemento importante para a imunidade ativa e adquirida. Então, a imunidade ativa e adquirida, ela é produzida, ela é adquirida a nós, principalmente através do sistema linfático. Sistema sanguíneo também, mas o sistema linfático está associado. Beleza? Realiza um trabalho de imunidade junto com o sistema sanguíneo, que eu acabei de falar. Junto com o sistema sanguíneo, ele ajuda no processo de imunidade. E a gente vai ver com maior detalhe mais à frente. O que o sistema linfático faz? Ele filtra o sangue do organismo, eliminando hemácias velhas, por exemplo. Então, as hemácias que estão velhas no sangue saem do sistema sanguíneo e vão para o sistema linfático e lá ela é filtrada. Beleza? Principalmente por causa do órgão baço. Então o baço vai lá e filtra, juntamente com o rim
que está associado ao sistema circulatório é o sangue, ele filtra o sangue. Elimina elementos estranhos, perdão, isso aqui é estranhos, tá errado, do organismo, como bactérias e toxinas. Então, bactérias e toxinas são elementos estranhos. Então, junto com o sistema circulatório, o sistema linfático ajuda a eliminar bactérias e toxinas, que são elementos estranhos. Além de fabricar a maioria dos linfócitos. O que são linfócitos, meninos? Na aula passada, linfócitos é um tipo de célula de defesa, conhecido também como células brancas, glóbulos brancos do sangue, que ajudam na defesa. Vimos isso em aula passada. Tranquilo? Então tá aqui, ó. Esse daqui é o sistema linfático. Veja que o sistema linfático ele é igual ao sistema circulatório. Ele é um conjunto de túbulos, ó, tá vendo? Vários túbulos que conectam entre si e que ajudam a movimentar um líquido. É sangue, professor? Não. O que é esse líquido? Diferente do sistema circulatório que transporta sangue, o sistema linfático transporta o que a gente chama de linfa. A linfa, ele é como se fosse o sangue, mas a única diferença é que na linfa não tem hemácias. Tá vendo aqui as hemácias? Relembrando a aula passada. O que são hemácias? São células sanguíneas que dão a coloração vermelha para o sangue e que fazem o quê? Transportam oxigênio e gás carbônico, conhecido como gás carbônico, né? O dióxido de carbono. Então, ela transporta o dióxido de carbono. Então, na linfa, que é o líquido que é transportado pelo sistema linfático, não tem hemácias. Tem o que, professor? Tem água, nutrientes, além de ter células de defesa, na sua maioria leucócitos, como acabei de mencionar aqui, ó. Fabrica a maioria dos linfócitos. Beleza? Que são os leucócitos. Os leucócitos são células de defesa do sangue que são, na sua maioria, fabricados nos vasos linfáticos, no sistema linfático. Beleza? Tranquilo até aí? Então, frisem comigo esse esquema aqui, ó. Eu tenho aqui um capilar sanguíneo, que nada mais é do que um túbulo sanguíneo que transporta sangue. E aqui eu tenho um capilar linfático, que é um túbulo linfático que transporta sangue. Não, transporta linfa. Tranquilo? E entre eles tá células do nosso corpo, hein? Células genéricas aqui. Eles não estão conectados entre si. Então, como eles se comunicam? As células e outros componentes do sangue saem dos capilares, passam por essas células genéricas do nosso corpo e entram dentro dos capilares linfáticos. Lá, todo aquele processo que eu falei para vocês que o sistema linfático realiza, é realizado. Beleza? Então, vulgarmente é isso. Resumidamente é isso, né? Aqui está o sistema circulatório, aqui está o coração. Artérias em vermelho e veias em azul. Tranquilo? E em verde o sistema linfático. Aqui os capilares linfáticos, ó. A linfa, que nada mais é do que justamente o elemento que percorre o sistema linfático. Tranquilo? E eles estão conectados por justamente pequenas aberturas que existem tanto no capilar linfático quanto no capilar sanguíneo. Beleza? E essa foi a aula de hoje.